19 de novembro, dia do empreendedorismo feminino. Mês de novembro foi o mês também que eu comecei a empreender. Só que eu comecei a empreender no ano de 2018. Eu não sabia, né? Pra mim foi uma coincidência. Inclusive eu descobri hoje. E 7 anos já. De 2018 até agora, mês de novembro, eu estou completando 7 anos de empreendedorismo feminino. Foram várias experiências nesse período, né? E também altos e baixos, né? Como todo empreendedor fala sobre isso. Eu comecei a empreender com cosméticos. Hoje eu estou trabalhando com apliques, né? Nesses 7 anos, eu mudei de nicho 2 vezes. Aliás, na verdade uma, né? Porque foi cosméticos e depois apliques de cabelo. Então eu mudei de nicho. E nesses 7 anos, eu aprendi muito, né? No início eu não focava tanto em rede social. Eu comecei em marketplace. Eu comecei no Mercado Livre e depois a Shopee. Atualmente eu ainda continuo usando esses 2 marketplaces, mas teve muitas coisas que aconteceram que me prejudicou muito. A falta de conhecimento também me atrasou muito, mas tudo é aprendizado, né? Então, hoje eu tenho uma bagagem muito grande, né, pra ajudar pessoas que estão iniciando. Porém, eu prefiro focar em crescer, né? Eu tenho muito chão pela frente ainda, porque eu já quebrei muita cabeça. E esse dia, 19 de novembro, quando eu vi lá a data, dia do empreendedorismo feminino, eu quis falar um pouco sobre isso, né? Então eu tô fazendo um vídeo improvisado mesmo, não preparei nada, não tem roteiro, não tem nada disso. Tô aqui falando mesmo com o coração. É uma data especial. E nesse período aí de 7 anos, eu segui vários conselhos aí de gurus pesquisando pela internet e tal. Comprei alguns cursos também, alguns me ajudaram, outros não. Mas a maioria das informações foram válidas e foram boas, né? Que me fizeram crescer também, né? Que me fizeram abrir minha mente. Então, eu não me arrependi de ter comprado o curso. E tudo que eu tenho dúvida também, eu continuo ainda ir lá, vou no YouTube, pesquiso para poder aprender mais, né? Mas é uma experiência muito boa. Se você quer empreender, se você tem vontade de empreender, faça isso. Eu já tinha um nicho específico, porque quando eu comecei a trabalhar... Quando eu comecei a empreender, eu trabalhava com cosméticos, né? Numa loja de cosméticos. Aí eu casei e mudei de cidade. E aí eu quis continuar nesse ramo, porque eu gostava. Então eu já tinha alguns fornecedores, eu entrei em contato com esses fornecedores e comecei a fazer pequenas compras e tal, né? E fui captando cliente. E aí eu fiz um curso para poder me especializar em vender no Mercado Livre. E aí eu comecei a fazer isso. Começou a dar certo, né? Mas com o passar do tempo, eu tive algumas dificuldades. Depois veio algumas regras do Mercado Livre mesmo. Eu tive de aprender a fazer nota fiscal, eu não sabia. Muita coisa aconteceu nesse período aí. E algumas coisas me fizeram parar de vender cosméticos, né? E aí me veio na cabeça de experimentar os apliques de cabelo. Aí eu comecei revendendo, né? Eu comprava e revendia. Na minha localidade. Eu não comecei focando em rede social. Eu não postava vídeo em rede social. Eu não postava vídeo no YouTube, eu não postava vídeo em Instagram, eu não usava muito Facebook. Eu usava o Facebook, na verdade, para uma coisa específica. Para usar o marketplace do Facebook. Eu ia lá, cadastrava os produtos no marketplace, e o marketplace é mais local, né? E, então, no início, eu focava mais era nisso. Era Mercado Livre, Shopee e nos marketplaces. Por isso que minhas redes sociais, hoje, você pode perceber que ela não bombou. Ela não tá cheia de seguidores. Porque no início eu não focava. Eu comecei a focar mesmo nas redes sociais de um tempo pra cá. Eu comecei a postar vídeo mesmo, que eu comecei a criar conteúdo. Mas no início não. E de lá pra cá, eu senti vontade de ter meu próprio site, né? E eu tenho meu site, né? Só que meu site, ele não vende muito, né? Tô aqui falando a realidade do empreendedor. Qual que é a realidade? Quando eu comecei, eu assisti muitos vídeos que falavam assim, faça seus 10 mil em vendas este mês, fature não sei quantos esse mês fazendo isso. Então, esses vídeos é muito atrativo. Então, você vai lá, nossa, eu vou ganhar 10 mil esse mês e tal. Mas a realidade no e cru não é essa. Né? Essas propostas de que você vai ganhar dinheiro rápido, essa proposta de que se você seguir aquele passo a passo, vai dar certo. Às vezes você segue o passo a passo, você faz tudo certinho, mas algo não vai dar certo, né? Às vezes pode dar certo a longo prazo, mas não com um tempo curto como muitos prometem. Por exemplo, com uma semana, com um mês, você vai faturar 10 mil reais. Algumas pessoas dá sorte, depende do nicho que você escolhe, depende muito, mas isso não é uma regra para todo mundo. Um vídeo que vai te ensinar a ganhar 10 mil no mês, senão tava todo mundo aí com dinheiro no bolso. E não é a realidade. Mas algumas dicas, algumas orientações que os gurus passam, ajuda, né? Mas não é essas promessas, né? Que se você comprar meu curso, nem sempre
o fato de você comprar aquilo também vai fazer com que você fature alto, ganhe muito. Então, assim, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a querer entrar nesse mundo de empreendedorismo, eu não tinha isso como prioridade, as redes sociais. Hoje em dia elas fazem parte do meu trabalho, eu acho ela importante. Inclusive o fato de eu criar vídeos no YouTube é com esse intuito de falar com pessoas que estão começando e falar a realidade, né? Porque na internet a gente encontra muitas pessoas que enganam, sei lá, camufla a verdade, não sei, né, pra vender ou pra se promover. Mas infelizmente tem muito disso aí. Mas é uma experiência incrível. Eu aprendi muita coisa. Se eu tivesse trabalhando de carteira assinada até hoje, que eu trabalhei dos meus 15 anos, dos meus 16, né? Porque eu assinei carteira com 16, até meus 20 e poucos anos, acho que 26 anos, eu tinha carteira assinada. Se eu tivesse continuado, eu não tinha aprendido tanto que eu aprendi hoje. Eu não tinha aprendido a evoluir, ter a visão aberta como eu tenho hoje. Então, pra mim, nesse sentido de aprendizado, eu posso dizer que vale a pena. Mas você tem de querer estudar, você tem de buscar se qualificar. E você tem de ter muita persistência, porque não é fácil. Se você ter essa persistência, resiliência, querer aprender, foco, você consegue ir muito longe, porque dá muito certo, né? Então, esse dia 19 de novembro, dia do empreendedorismo, ele tem um significado muito grande. Então, quando eu vi essa data, eu quis gravar esse vídeo, eu quis compartilhar um pouco, né, dessa experiência que eu vivo, né? E, lógico, tem muita coisa ainda para acontecer, eu tenho muito ainda para poder por assim dizer, colocar em prática para ter sucesso. O sucesso que muitos querem, porque muitos buscam, a maioria das pessoas que empreendem, na grande maioria, querem o quê? Enriquecer. O sucesso para as pessoas é esse, é ter dinheiro, é vender 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, mas nem sempre esse é o sucesso. O aprendizado, muitas vezes, é melhor, porque às vezes você ganha o dinheiro, mas se você não souber investir o seu dinheiro, você vai perder. Então, nem sempre o sucesso está em você ganhar, mas é em você saber como usar o seu dinheiro, usar o seu tempo, usar o seu aprendizado para você crescer e crescer.